Então, né, pessoal, olá, eu sou o Pablo, então, para a gente iniciar esse vídeo. Esse vídeo vai ser o primeiro vídeo, especificamente a gente vai conversar um pouquinho sobre o Covid, né, sobre esse tal vírus. E a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades e as coisas que tem, as descobertas que a medicina tradicional chinesa tem a respeito desse assunto, tá? Eu vou procurar não me abster aí de falar qualquer coisas que não sejam da medicina tradicional chinesa, tá? Esse vídeo também vai ficar gravado para quem não puder estar acompanhando ele ao vivo agora. Então, o que acontece, né? Algumas informações novas surgiram aí, de maneira de observação, né? De como que o vírus tem se comportado no organismo. Oi, Karina, de novo, né? Tinha só cancelado para ficar mais conciso ele aqui, sem ter aquele tempo lá. O que acontece, né? Então, eu vou falando aqui, esse vídeo, na verdade, não é... Eu sei que é um horário meio ruim aqui para as pessoas estarem acompanhando ao vivo, né? Mas ele vai ficar gravado, então, para depois as pessoas poderem acompanhar em suas casas. O que acontece? Então, as novas descobertas, na verdade não são bem novas, né? Mas as discussões são novas, né? A respeito do Covid versus a medicina tradicional chinesa, elas se correlacionam a uma informação interessante, né? Que ela vai de encontro, principalmente, à própria medicina tradicional, como a gente diz, tá? O que acontece? O vírus em si, ele precisa ter um invólucro de umidade, tá? Essa umidade, dentro da medicina tradicional chinesa, se observou que os indivíduos que possuem a síndrome de umidade latente no seu organismo, são as pessoas que desenvolvem então o vírus, ou que o vírus se torna cada vez mais comprometedor. Então, quanto mais síndrome de umidade você tiver no seu organismo, maior é a chance de ter problemas, desenvolver agravantes, tá? O que é essa síndrome, né? Primeiro de tudo, eu vou fazer uma breve recapitulação, né? Dentro dos 5 elementos, a gente tem 5 síndromes, tá? A gente tem lá, falando em 5 elementos primeiramente, nós temos o elemento metal, o elemento água, o elemento madeira, o elemento fogo e o elemento terra. O elemento metal, a gente tem a síndrome de secura, tá? Que essa síndrome, ela seria fantástica para auxiliar, entre aspas, né? A luta contra esse Covid, tá? Agora, quando a gente falar em relação como se diz, o elemento água é o frio, a síndrome de frio, tá? Que é uma síndrome que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho iniciar quando começar o inverno, e o frio é uma das síndromes que então façam que a umidade se instale mais ainda no nosso organismo, tá? E vice-versa. Na terra, no elemento madeira, nós temos o vento, tá? Que agora é um momento até que nós estamos mais distantes deste tipo de síndrome. No fogo é o calor, né? Que é algo que nós estamos vivendo agora, e o calor também gera umidade, não é? A gente vê que a gente transpira, né? Então a gente vê que as coisas transpiram. Então ele também é um gerador de umidade. E aí, por último, nós temos o elemento terra, que aí sim, esse é o famoso elemento da síndrome de umidade. E essa síndrome de umidade, a gente sempre é interessante falar que ela pode surgir no nosso organismo de duas maneiras, tá? De forma exógena, né? O que é exógena? Que vem de fora para dentro, tá? E essa talvez é a mais perigosa. Por quê? Ela pode estar ligada ao meio ao qual eu convivo. Vamos pegar um exemplo assim. As pessoas que trabalham com arroz, né? Em plantações de arroz ou outros tipos de plantações, do qual a pessoa precisa estar então com os pés dentro da água, na umidade, essa umidade durante muito tempo instalada e pegando no corpo, na pele, ela vai adentrando no organismo, ok? Então é uma das maneiras de entrada dessa umidade. A outra maneira, exógena falando, da própria alimentação, né? E aí nós temos alimentos aí que são coringas para transformar ou para criar umidade no meu interior. Então, olhem que informação interessante. Quer dizer que com alguns ajustes na sua alimentação, principalmente se você tiver com Covid, é de uma importância gigantesca que você evite esse tipo de alimento, né? Porque esse alimento ele é um maior gerador de umidade, e a umidade é onde o vírus precisa se instalar, né? Então, o vírus precisa de umidade, tá?
Então o que acontece? E esses alimentos são de uma importância muito grande, tá? Não é grandes coisas, mas a gente precisa ter uma atenção muito plena sobre eles. Quando a gente falar da forma endógena, por exemplo, dessa umidade que nós estamos falando, ela está relacionada às minhas emoções, tá? Então, se você tiver com a emoção, a umidade no caso é uma emoção ligada ao elemento madeira, que está ligada então ao nosso preocupação, baço, pâncreas e estômago, ok? Então, e agora, cá entre nós, né? Parece que é aí que está o grande X da questão, né? O que a gente tem percebido é que foi criado um aparato, foi criado pela mídia, pelas pessoas, né? Não vamos arrumar culpados neste momento, né? Mas de uma maneira geral, eles causaram, todos estes movimentos causaram preocupação, aumento na preocupação. Aumento na preocupação gera síndrome de umidade, que vai fazer com que a gente fique doente. O vírus tem um caminho de entrada melhor e um caminho e uma morada para ele se instalar. Olhem que interessante isso, tá? Então essa preocupação toda que foi e está sendo gerada, ela não causa nenhum outro tipo de benefício, senão esse malefício de propagar mais ainda a síndrome de umidade. Pois bem, quando a gente fala então dessa alimentação, né, o que eu posso comer, o que eu deveria evitar, de cara, primeira coisa que a gente tem que cortar é o leite e os derivados, tá? Esses são os principais causadores de umidade no organismo. O álcool também causa, tá? Tanto é que quando a gente consome muito álcool, no outro dia, ou, né, normalmente no outro dia a gente vai perceber, tá com os dedos inchados, a face inchada, né? A gente percebe os olhos inchados, ou seja, a gente percebe que existe um acúmulo de umidade. Por isso, até, essa questão da umidade, ela explica por que as pessoas com obesidade sofrem tanto com Covid. Porque elas não são somente obesas, elas são inchadas. Elas têm uma grande quantidade, vamos dizer para vocês assim, praticamente não existe pessoas obesas que não tenham síndrome de umidade. Tá? Elas trabalham juntos, tá? Então, é de vital importância que essas pessoas consigam reduzir o consumo destes alimentos que vão gerar a umidade. E, de uma maneira mais importante ainda, quem começou ou quem foi constatado, não vamos dizer constatado, tá? Vamos dizer assim, ó, você que está sentindo algum tipo de sintoma e ainda não conseguiu fazer o teste, é para fazer o teste, seguir todo o protocolo, tá? Mas imediatamente tire esses alimentos aí, bebidas da sua vida, tá? O leite, os derivados, queijo, tá? Leite, queijo, basicamente. As bebidas alcoólicas, esses alimentos e bebidas vocês precisam tirar imediatamente da sua alimentação para que você pare de ficar gerando umidade no seu organismo, ok? Tem alguns alimentos que a gente vai poder colocar no lugar destes e usar como se fosse fitoterápico, né? Para que a gente possa reduzir essa umidade no organismo, tá? Dito eles por exemplo, você tira os queijos, os laticínios e coloca pimenta, coloca condimentos, tá? Principalmente a pimenta, porque a pimenta ela tem uma propriedade, assim, na sua comida, no seu dia a dia, não precisa ficar forte demais, mas você vai colocar alguns pinguinhos de pimenta na sua comida, isso vai gerar um aumento da sua temperatura corporal e isso vai ajudar a expulsar essa umidade do seu organismo, tá? Outra coisa que a gente vai ensinar para auxiliar nesse processo de umidade é que vocês peguem uma bacia de água, alguns meus pacientes já conhecem essa técnica, tá? Mas vamos deixar aqui registrado. Vai pegar uma bacia de água, vai encher de água quente, vai pegar o sal amargo, aquele famoso sal amargo, que também é chamado de sal Epsom, tá? Vocês vão botar uma colher bem cheia dentro, mexer e bote os pés dentro lá por uns 20 a 30 minutos, tá? Ele vai fazer uma purificação no seu sangue, uma purificação no seu fígado, fazendo com que o metabolismo dele, então, se acelere, né? Acelere o seu processo. Vai fazer com que a umidade auxilie nesse processo de drenagem, vamos dizer assim, né, dessa umidade, síndrome, tá? Não pense que você está inchado, isso vai só ajudar, né? Só isso vai ajudar. Ajuda, mas não é somente isso. Legal, gente? Então, assim, eu acho que é uma informação bem pertinente, bem importante. Eu quis de novo fazer essa live aqui, mas na verdade é mais um vídeo gravado, que às vezes eu gosto de fazer ao vivo, assim mesmo, para evitar os meus erros. Daí, se fica erros, já fica tudo registrado. Não, aí eu não preciso ficar regravando. Então, tomem muito cuidado, repassem esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem, né? E vamos tentar transmitir isso e evitar esses alimentos e essas bebidas durante esse pior processo aí, tá? Já que a gente, infelizmente, não está
conseguindo ter pessoas que estão fazendo tratamento precocemente, né, via medicina, né, tradicional. Vamos usar a medicina tradicional chinesa então para combater. Legal, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aí, e qualquer dúvida podem me mandar no Face. E estamos aqui na clínica de acupuntura também para ajudar você, tá? Tem várias técnicas de acupuntura, tanto se você tem medo de agulha, não se preocupe, tem outras técnicas que vão combater a umidade sem usar agulha se você tem medo, tá? E a gente procurem, entre em contato para a gente tratar você e evitar fazer uma preparação, porque se caso o vírus adentre, ele não cause prejuízo que está causando em tanta gente aí. Legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!